Vamos trazer agora a Cocacera, que é a cooperativa dos cafeicultores do Cerrado e Região Limitada. Vou nos apresentar aqui 5 eixos para a cafeicultura sustentável: o educacional, o ambiental, o social, o econômico e a governança. E aí quem vai aqui comandar esse painel é a Eliana. Muito bem. À vontade, Eliana, seja bem-vinda. Oi. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. E eu gostaria de convidar, as pessoas que estão aí pelo espaço para que viessem aqui ter uma imersão no café. Que coisa mais deliciosa do que o nosso cafezinho? E nós vamos agora viver uns minutos de imersão no café, falando sobre a sustentabilidade do café brasileiro, mais especificamente, a sustentabilidade do café brasileiro em Minas Gerais, no Cerrado Mineiro. E para essa tarde nossa de hoje, para quem gosta de um bom café, me dá um pacotinho. Nós trouxemos para, no final, estar presenteando alguns de vocês, um café da região do Cerrado Mineiro, um café campeão da categoria natural, um café produzido por um produtor de agricultura sustentável, agricultura regenerativa, e que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje da verdade dessa cafeicultura sustentável no Brasil e no nosso Cerrado Mineiro, em Minas Gerais. Nós queremos também falar sobre essa cafeicultura e presentear alguns de vocês também. Esse aqui é um livro que conta a história dos 50 anos da cafeicultura no Cerrado Mineiro. E por que nós estamos aqui hoje na Casa da Embrapa? Porque o Cerrado Mineiro não tem como alimentar grande parte do Brasil e grande parte do mundo, porque nós do Cerrado exportamos para o mundo todo alimentos, se não fosse a Embrapa Cerrado, que transformou a nossa região, que era um solo triste, um solo improdutivo, e através da Embrapa Cerrado, o nosso solo em Minas Gerais, a nossa região em Minas Gerais, se transformou em um potencial produtivo para todo o Brasil. Então, a nossa escolha de participar da COP30, de vir para esse espaço, é também um agradecimento à Embrapa por tudo que ela fez e ainda faz para a nossa produção de alimentos no Brasil. Então, no final, nós temos esse livro, ele é uma edição muito limitada, mas eu vou presentear alguns de vocês com esse livro. Então, vamos lá. Então, eu sou Eliane Cristina, eu venho da Cooperativa dos Cafeicultores da região do Cerrado Mineiro, e eu faço parte de um grupo que compõe essa marca, que é Região do Cerrado Mineiro, denominação de origem. E aqui embaixo eu trouxe o cooperativismo, o Somos Coop, porque nós acreditamos que o cooperativismo é quem pode transformar a realidade do nosso país, trazendo agricultura familiar, integrando produtores, e nós fornecermos para o mundo alimentos não só mais saudáveis no âmbito do que se fala do ambiental, mas saudáveis também no social, com uma agricultura realmente justa. Não justa no discurso, mas justa na prática, que a gente possa demonstrar isso para todo mundo. Então, por isso que nós acreditamos no cooperativismo.
Então, eu trago para vocês aqui que nós vamos estar celebrando essa singularidade dos cafés em Minas Gerais, porque Minas Gerais hoje é a maior produtora de café, é o estado maior produtor de café no Brasil, né? Nós detemos hoje mais de 50% do café brasileiro é produzido em Minas Gerais. E nós temos aí a singularidade do café arábica, que é o grande café produzido em Minas Gerais. E lá em Minas Gerais também, nós realizamos a abertura oficial da safra mineira de café. Tá, e o que eu vim falar para vocês aqui? Eu só vou pedir uma licença para vocês, que eu vou tirar o meu sapato, porque é a minha forma de ficar à vontade e achar que nós estamos todos aqui em casa. E eu gostaria de me sentir em casa, porque eu não sou palestrante, né? Eu carrego, né, na alma, no corpo, o sangue africano, o sangue indígena e o sangue português, né? Então, uma típica brasileira, toda misturada, e adoro ficar de pé no chão. E quando a gente fala de café, eu não estou aqui hoje para falar de café para vocês, só como alguém que hoje é executiva de uma grande cooperativa. Não, eu panhei café lá no pé. Meu avô, o primeiro trabalho que nós tínhamos quando ainda adolescentes, era ir para a roça, todo mundo junto, e panhar café. Então, quando eu falo de café como alguém que conhece o café, vivendo lá no campo, desde panhar o café, passei por várias etapas, e hoje eu sou executiva de uma cooperativa de cafeicultores. Nós vamos falar sobre esses 5 eixos para uma cafeicultura realmente sustentável. Quais são esses 5 eixos? Primeiro, educacional, ambiental, social, econômico e governança. Nós, na cafeicultura e na nossa cooperativa, nós não acreditamos mais somente no ISG, da forma como ele vem sendo trabalhado hoje nesse universo todo que está aí à nossa disposição. Nós acreditamos que, se o eixo educacional não for o primeiro nesse assunto, quando nós falamos de sustentabilidade, quando nós falamos de tudo isso que se discursa hoje, nós não vamos caminhar de uma forma consciente. Por quê? Nós vamos ter pessoas que vão simplesmente cumprir o ambiental e o social para não ser multado. Nós vamos ter pessoas que vão cumprir regras simplesmente para não afetar o econômico. E aí, todo esse discurso, ele vira simplesmente uma mera forma de cumprir lei para que o meu objeto econômico não seja afetado. Então, nós somos o primeiro programa de sustentabilidade no país que tem educação como o primeiro eixo de um programa de sustentabilidade. Por que isso? Porque a gente realmente acredita que, se nós não tivermos na consciência a importância desse ambiental como ser humano, eu não vou fazer isso entre 4 paredes ou só lá na minha casa quando eu estou sozinho. Eu só vou fazer para não aparecer na mídia, para alguém não me julgar. Então, por isso que nós acreditamos nesse educacional. Nós vamos passar... Opa! E que região é essa? Eu falei para vocês que nós somos essa região do Cerrado Mineiro. Nós somos a primeira denominação de origem para café no mundo. Produzimos lá na nossa microrregião 6 milhões de sacas de café arábica em 253 mil hectares. Somos 6 cooperativas, 7 associações de produtores e uma fundação. Estamos ali na pontinha ali do Triângulo Mineiro.
Eu já falei quem eu sou, né? Aqui, se alguém depois quiser, aqui tem meus e-mails. E eu fico na diretoria executiva da cooperativa de um recém-criado Instituto Mineiro do Agronegócio Sustentável, que depois também, se vocês quiserem procurar, faz parte aí das nossas missões. E vamos lá. Como que esses 5 eixos dessa sustentabilidade, eles podem realmente, na prática, serem trabalhados, administrados? Para que isso aconteça, nós precisamos de tecnologia, e tecnologia é uma das coisas que o Brasil hoje tem, e tem realmente com força. E aí nós temos, através da Serasa Experian, uma parceria onde foi construído para os nossos produtores uma plataforma. Essa plataforma, ela trabalha um sistema de automação, onde diariamente aqueles produtores que estão na nossa plataforma, que nós apoiamos, que nós ajudamos, nós fazemos uma varredura em 200 bases de dados para poder orientar esse produtor sobre a produção dele. Trazemos para esse produtor também todas as informações da propriedade, auxiliamos eles em certidões, análise socioambiental, trabalhamos com eles também toda uma parte socioambiental, com controles de desmatamento, sobreposição. Se nós tivermos um produtor da nossa base e aparecer no CAR desse produtor, na propriedade dele, algum desmatamento, aquele eixo educacional é acionado imediatamente, e aí a cooperativa vai até o produtor para saber o que está acontecendo, trabalhar uma medida corretiva e não deixar que simplesmente isso possa perdurar por um tempo maior. E aí, problema, e trabalhar com os demais ao redor, né, a forma de evitar, mitigar esse tipo de ações. Nós trabalhamos também monitoramento trabalhista. Nenhum produtor da nossa base de dados, ele pode ter nenhum problema em uma lista de trabalho análogo a escravo. Não se justifica produzir um café de qualidade sob o âmbito de um erro ambiental ou um erro social. Então, nós não promovemos nenhum café, de nenhuma forma, que tenha qualquer vínculo com qualquer problema trabalhista, social. E nós trabalhamos também para orientar os produtores as questões de geoprocessamento. Então, tudo isso está lá nesses eixos. E esse educacional, como eu disse para vocês, está lá na nossa central de informações para falar com o produtor sobre essa produção. Por que esse eixo está lá? Porque quando eu falo de ambiental, eu estava ali na Nestlé agora, e lá estava falando sobre os solos regenerativos. Quando eu vou trabalhar para um produtor a informação de que trabalhar um solo vivo, trabalhar um solo que seja resiliente, cuidar do solo é um eixo de sustentabilidade extremamente importante para a gente continuar produzindo café, preciso que ele tenha o conhecimento educacional do que é uma agricultura regenerativa. E aí a cooperativa tem que levar cursos, informação, preparação, porque não é só eu dizer para o produtor, você tem que produzir. E aí Embrapa, Senar, Senai, Confederação Nacional da Agricultura, CNC, que é o Conselho Nacional do Café, são os órgãos que nos ajudam a trabalhar nesse ambiental. Esse ambiental, para os produtores que estão lá conosco, faz favor para mim, pega aquelas canetinhas e os broches, mas deixa aí. Esses produtores que estão lá conosco, essas plataformas vão dando a eles todas essas informações e vão orientando eles nessa produção. Então, cada área nossa
Cada fazenda ela tem todo um detalhamento e onde nós chamamos o produtor para que ele conheça o que é que tem na fazenda dele e a gente faz todo esse monitoramento com ele. E para que a gente possa levar esse café para o mundo hoje, não se leva mais dizendo, não, eu tenho rastreabilidade. Não existe isso mais. Rastreabilidade tem que ser comprovada. Números devem ter, junto com eles, relatórios consistentes, com origem. E para isso, né, hoje, qualquer café nosso que sai do Brasil, ele sai com a identificação do talhão, dos polígonos, para que aquele comprador compre com confiança, sabendo exatamente o que nós estamos entregando para ele. Porque é isso que o café do Brasil precisa. Segurança, confiança de que quem vai receber o café, quando fizer o processo da rastreabilidade, não vai encontrar um problema que vai denegrir a nossa imagem e que vai mostrar algo de errado que está sendo realizado. Para isso é denominação de origem, para isso é rastreabilidade. O social, eu já comentei com vocês a importância para nós e como nós cuidamos na fazenda de orientar os produtores, porque sem pessoas nós não produzimos. E quanto mais a tecnologia vem, alguns acham que a tecnologia substitui pessoas. Não. Tecnologia traz pessoas cada dia mais evoluídas. Traz formas de ajudar as pessoas cada dia mais em crescer. E nesse social, cada dia mais, é isso que nós estamos precisando na nossa região. Pessoas preparadas para essa produção. Econômico. Eu não tenho como falar para um produtor da agricultura familiar, um médio produtor, um grande produtor, que ele vai produzir, ele tem que respeitar o ambiental e o social, mas ele não, o econômico, ó, se der lucro, tudo bem. Se não tiver dando dinheiro, você fica aí passando necessidade no vermelho. Não, o econômico, ele tem que estar dentro de um plano estratégico para que o ambiental e o social tenham realmente a segurança da sua produção, porque quando eu chego com esse produto, o mercado tem que valorizar esse produtor que respeita o ambiental, o social, o educacional. E aí eu deixo aqui um recado para o econômico, para as empresas. Nós temos aqui Nestlé, nós temos outras empresas aí. Quando nós exigimos do produtor o ambiental, o social, o educacional, nós temos que entender que ele precisa ser remunerado, para que ele possa remunerar o funcionário dele bem, para que ele possa investir. O mundo lá fora, cada dia mais exige do Brasil. União Europeia criou uma regra para nós cumprirmos. E o DIAR está aí, para o nosso café sair do mundo. Vários países estão aí a cada dia criando regras para nós. Muitos nem respeitam lá fora o meio ambiente, mas eles criam regras para nós. Por isso, eu quero deixar aqui, para todo o econômico, para as empresas que estão no mercado, que compram o nosso café brasileiro, que levam o nosso produto, o nosso agronegócio. Nós precisamos valorizar o produtor ambientalmente correto. Nós precisamos valorizar as empresas que respeitam alguns órgãos. O próprio governo não tem ainda alertado para isso. Nós não temos mais, hoje, lá no campo, a quantidade de filhos de jovens que antes aceitavam pegar a nossa agricultura, a nossa cafeicultura, o agronegócio, trabalhar de sol a sol, desbravar, para fazer com que o alimento esteja lá no supermercado, né? Porque para chegar no supermercado, alguém tem que trabalhar na roça. Cada dia mais a sucessão dentro do agronegócio para nós é um problema muito sério. Qual sucessão? A sucessão produtiva. O que significa sucessão produtiva? É o filho que não vai pegar a fazenda, a terra, vender, aplicar o dinheiro ou criar uma startup. Não, é o filho que vai para a fazenda, vai gerar emprego,
vai trabalhar no campo e gerar o alimento que a gente precisa. Então, sucessão dentro da governança, por que nós trouxemos isso no nosso projeto? Porque nós sofremos um risco enorme. Nossa produção ficar na mão de grandes empresas e não nas mãos de um produtor, de famílias produtivas que hoje estão no campo produzindo. E tudo isso forma esses eixos que eu falei para vocês. O projeto ele é grande. A gente tem um site que eu vou falar para vocês, quem quiser depois conhecer mais. O programa chama Programa de Sustentabilidade Café Sustentável, porque nós acreditamos que realmente é esse café que nós queremos entregar para o mundo. E aquele café que ainda sai do Brasil, que não seja sustentável, nós alertamos a quem está comprando. Identifique quem são hoje as origens produtoras que entregam um café sustentável. Identifique quem são os produtores que estão lá na roça, lutando para entregar esse café sustentável. E valorize comprando esse produto dessas pessoas que realmente estão ali nessa luta pela sustentabilidade. É isso. Muito obrigada a vocês que nos ouviram. O café é apaixonante, como eu disse para vocês, né? Eu vivo o café na pele. Quando quiserem ir lá para a região do Cerrado Mineiro, Minas Gerais, nós temos lá a cooperativa. Aqui eu deixei para vocês um convite. Em 2 de junho de 2026, nós vamos fazer lá em Minas Gerais, na nossa cidade, a abertura da safra mineira de café. Quando que essa abertura acontece? Ela acontece na Semana do Meio Ambiente. Então, quem aí está ligado na Semana do Meio Ambiente, é a semana que nós fazemos essa abertura. Por quê? Porque nessa mesma semana nós realizamos o Fórum Mineiro do Agronegócio Sustentável. Aí não é mais só café, aí nós chamamos a nossa região para um momento ali na Semana do Meio Ambiente de discutir esse agronegócio sustentável. Aqui está o site da cooperativa para que vocês continuem nos acompanhando, para que vocês incentivem esses produtores que estão lá trabalhando, agricultura regenerativa, café certificados, responsabilidade social. E a gente tem o site que chama cafésustentável.org, que é o site onde tem todo esse programa. Ele é um site aberto. Se você quiser entrar lá e baixar lá as planilhas que nós aplicamos na fazenda para o produtor, para poder fazer o checklist da sustentabilidade, vocês vão conhecer o que nós cobramos desse produtor. Aqui eu tenho que falar muito rápido, mas lá no site, vocês vão ver lá, tem um espaço lá, onde você tem acesso para saber exatamente, com toda a transparência, o que é que esse produtor precisa cumprir na fazenda para ser um produtor de agricultura sustentável. Como eu prometi para vocês, né, eu trouxe algumas coisas para presentear vocês. Tem algumas pessoas que eu achei muito legal, que à medida que eu fui falando, elas foram sorrindo para mim. E isso me deu muita tranquilidade para poder falar com vocês aqui. E eu queria agradecer esse sorriso que eu recebi. Você foi uma delas. Obrigada, porque me ajudou, me ajudou a ficar mais tranquila nesse momento. Eu creio que todos vocês receberam aí uma canetinha, um broche nosso. Esse trio aqui também me deu sorrisos muito bons. Tem um livro para vocês. Esse livro é um livro que a gente trabalha ele. Pode pegar essas outras coisas todas e traz para cá. Esse é um livro que a gente trabalha ele na educação com as crianças. Eu vou pedir para passar para as meninas, aqui vocês três aí, mais a senhora. Esse livro a gente trabalha ele na fazenda com as crianças. Obrigada também por você. Deu? Tá bom. Quem gosta de chapéu das mulheres? Eu tenho o chapéu dos homens também, mas tem um das mulheres.
Vou dar para você aqui. E eu saio do palco exatamente no horário marcado. Obrigada, gente. Eu vou acabar de distribuir para vocês aí, tá?